Os crocodilos já são enormes por natureza, né? Mas alguns deles são tão gigantescos que fazem os outros parecerem simples lagartos de estimação. Sinceramente, eu não queria encontrar um desses monstros cara a cara. E aí, é a sua primeira vez por aqui? Então já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque hoje você vai conhecer os maiores crocodilos que já existiram na Terra. Em 15º lugar, temos Gomek, provavelmente o primeiro crocodilo da história a se tornar uma verdadeira celebridade. A sua história começa nas selvas da Nova Guiné, lá pelos anos 1930. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou à ilha, Gomek já era um adulto e um predador temido. A fama veio nos anos 1960, quando ele começou a ser conhecido entre os moradores da região do Rio Fly. E havia 3 motivos para isso. Primeiro, sua cor era quase totalmente preta, algo extremamente raro entre crocodilos. Segundo, ele era enorme, muito maior que qualquer outro visto por lá. E o terceiro motivo era o mais assustador. Gomek começou a atacar e devorar seres humanos. Para os locais, ele não era apenas um crocodilo. Chamavam-no de Huma, um espírito maligno das águas. No fim, um caçador australiano conseguiu acertar um arpão em suas costas e capturá-lo, uma cena digna de Moby Dick. Gomek foi levado para um zoológico na Austrália, onde continuou crescendo. Quando completou 80 anos, media impressionante 5,3 metros de comprimento. Infelizmente, em 1997 ele morreu de ataque cardíaco. Mas até hoje, sua presença ainda pode ser sentida, porque o corpo de Gomek foi preservado e taxidermizado, uma lembrança eterna do crocodilo mais lendário que já existiu. Em 14º lugar, temos o crocodilo de Matara, uma verdadeira lenda viva do Sri Lanka. Há pouco tempo, um enorme crocodilo foi resgatado na cidade de Matara, e rapidamente se tornou notícia em todo o país. Dizem que era o maior crocodilo já visto na ilha. Seu peso? Quase 1,5 toneladas. Seu comprimento? 5,5 metros de puro poder e músculos. A história começou quando o animal subiu o rio Niuala em busca de comida. Só que acabou entrando num canal urbano e ficou preso, simplesmente por ser grande demais para sair de lá. Quando a água baixou, os moradores finalmente viram o monstro encalhado. O resgate virou um espetáculo. Dezenas de pessoas, escavadeiras, tratores, polícia e o Departamento de Vida Selvagem, todos trabalhando juntos para salvar o gigante. Depois de horas de esforço, conseguiram libertá-lo. O chefe de conservação florestal decidiu levá-lo para o zoológico de Nandankanã, onde hoje ele vive em segurança e pode ser visto de perto por visitantes fascinados com seu tamanho inacreditável. Um verdadeiro titã das águas que provou, mais uma vez, que a natureza ainda guarda criaturas capazes de nos deixar sem fôlego. Em 13º lugar, conheça Joe, um crocodilo que viveu uma das histórias mais curiosas e tristes do mundo animal. Tudo começou em 1970. Quando Joe foi enviado de Singapura para o Centro de Pesquisa de Couro de Madras, na Índia, junto com outros 3 crocodilos marinhos. O plano era simples: criá-los por 5 anos e depois abatê-los para estudos sobre criação comercial. Mas, em 1973, tudo mudou. As populações selvagens de crocodilos estavam quase extintas, e o Parque das Serpentes de Madras decidiu iniciar um programa de reprodução para salvar a espécie. Assim, Joe foi poupado da morte e passou a viver sob os cuidados do parque. Com o tempo, porém, ele começou a crescer e crescer até atingir cerca de 4,5 metros de comprimento. E junto com o tamanho, veio também a agressividade. Todas as fêmeas introduzidas em seu recinto foram brutalmente atacadas. Nenhuma sobreviveu. Depois de várias tentativas frustradas, os responsáveis perceberam que Joe estava destinado a viver sozinho para sempre. Assim, o crocodilo que um dia seria parte de um experimento, acabou se tornando uma lenda solitária, o gigante de Madras. Um símbolo de força, mas também de solidão. Em 12º lugar, temos o lendário crocodilo de Pointe Noire.
Uma criatura que provou que os crocodilos podem viver tanto quanto os humanos. Este gigante foi encontrado na República do Congo e estava entre os maiores já registrados. O tamanho, 6,40 metros. O peso, mais de 2 toneladas. E a idade, pasme, mais de 80 anos. O problema é que um animal desse porte não pode simplesmente ser contido. Ele era tão grande, tão imprevisível, que o exército precisou intervir para lidar com a situação. Sim, soldados armados enfrentando um único crocodilo. Os pesquisadores acreditam que, por estar velho demais para caçar, ele talvez tenha começado a ver humanos como presas mais fáceis. Afinal, sem armas, sem carros, para um crocodilo gigante, uma pessoa é apenas um almoço que anda devagar. No entanto, ninguém sabe ao certo se ele realmente devorou alguém. O conteúdo do estômago nunca foi revelado. Depois de morto, o animal foi empalhado e exibido para turistas. E o mais curioso, muitos moradores locais ficaram decepcionados. Alguns chegaram a dizer: seria melhor se a gente tivesse comido ele. O que mostra que o medo e o apetite dependem muito da cultura. Em 11º lugar, conheça o crocodilo de Tautau, um monstro de água salgada que deixou toda uma região em alerta. Ele media 5,44 metros. O primeiro a vê-lo foi um pescador local, que achou estar diante de um tronco enorme, boiando no rio. Só que o tronco se mexeu. E nesse instante o homem percebeu que estava cara a cara com um crocodilo gigante. O animal era maior que um carro. Assim que a notícia se espalhou, as autoridades e os pescadores se uniram para tentar capturá-lo. Mas a operação foi tudo menos fácil. O crocodilo destruiu um barco inteiro e rasgou várias redes. Depois de horas de luta, finalmente conseguiram contê-lo. Hoje, ele vive sob a proteção do governo local, em um grande tanque de água salgada. O mais assustador é que uma semana antes, outro crocodilo de mais de 5 metros já havia aparecido na mesma região. Ninguém sabe ao certo por que tantos gigantes estão surgindo em Tautau. Mas uma coisa é certa: se um dia você for nadar por lá, olhe bem ao redor. Um crocodilo desse tamanho não precisa mastigar. Ele pode simplesmente engolir você inteiro. Em 10º lugar, apresentamos Cassius, o crocodilo mais velho do mundo. De acordo com os especialistas, ele já deve ter mais de 110 anos de idade. Cassius vive há mais de 30 anos em um parque marinho na Austrália. Durante todo esse tempo, ele confiou em uma única pessoa, George Craig, seu cuidador. Todos os dias, George alimenta Cassius, conversa com ele e mantém um vínculo que parece desafiar o tempo. Cassius é simplesmente colossal. 5 metros e 46 centímetros de comprimento e mais de 1 tonelada de peso. Não é à toa que ele entrou para o livro dos recordes do Guinness. Apesar da aparência assustadora, Cassius é conhecido por ser gentil e calmo, especialmente com George. Mesmo assim, basta ver ele comer para lembrar que a força ainda está lá. Como se dissesse: ficar velho não significa ficar fraco. Hoje, Cassius ainda está vivo, saudável e impressionando visitantes do mundo inteiro. Mas o tempo é implacável. Ninguém sabe quanto mais ele vai resistir. Por isso, se um dia você for à Austrália, talvez ainda dê tempo de conhecer o último dinossauro vivo. Em 9º lugar, temos Yaya, o maior crocodilo em cativeiro do mundo. Ele vive na Tailândia, em uma fazenda com mais de 100 mil crocodilos. Mas entre todos eles, Yaya é uma verdadeira lenda viva. Seu corpo mede cerca de 6 metros de comprimento e o peso ultrapassa 1 tonelada. Quando foi encontrado pela primeira vez, Yaya vivia em um parque nacional. As autoridades não sabiam como controlar um animal tão grande. Tudo o que puderam fazer foi colocar placas de aviso, alertando turistas e moradores para não se aproximarem do rio. Hoje, Yaya é uma das maiores atrações turísticas do país, e o nome dele aparece até no livro dos recordes do Guinness. O mais curioso, apesar da aparência assustadora, Yaya é surpreendentemente tranquilo.
Ele compartilha o mesmo lago com outros crocodilos, mas ninguém ousa provocá-lo. Ninguém. E há um detalhe ainda mais intrigante sobre essa fazenda. Ali foi encontrado um embrião de crocodilo com 2 cabeças. Ele não chegou a nascer, mas os cientistas dizem que, se tivesse sobrevivido, seria uma das criaturas mais chocantes da história. E talvez, o único ser que Aya respeitaria. Em 8º lugar, conheça Brutus. O crocodilo que se tornou famoso em apenas um dia. Tudo começou quando alguém o fotografou, segurando um tubarão-touro adulto na boca. Brutus vive livre, no rio Adelaide, no norte da Austrália. Hoje ele é uma verdadeira atração turística. Os guias dos passeios de barco costumam jogar pedaços de carne crua na água. E então, Brutus salta para fora do rio com toda a sua força. A cena é tão impressionante que faz o barco inteiro tremer. Com 5,5 metros de comprimento e cerca de 2 toneladas de peso, Brutus é uma das maiores feras vivas da Terra. Mas há algo ainda mais misterioso. Ele perdeu uma das patas dianteiras. E ninguém sabe ao certo como. Que tipo de criatura poderia arrancar a perna de um animal tão poderoso assim? Alguns dizem que foi outro crocodilo. Outros acreditam que foi um tubarão ainda maior. O fato é que, naquela famosa foto, o tubarão que Brutus mordia ainda estava vivo, lutando desesperadamente para escapar. Um momento que poucos viram, e que ninguém jamais esqueceu. Brutus ainda vive no rio Adelaide. Se um dia você for à Austrália, e tiver coragem suficiente, talvez consiga vê-lo. Mas lembre-se, ele já derrotou tubarões. Em 7º lugar, conheça Bujang Senang, o lendário crocodilo devorador de homens da Malásia. Durante décadas ele espalhou medo nas águas de Sarawak, e até hoje o seu crânio está preservado em um zoológico local. A história começa há muito tempo, com um guerreiro chamado Sarungun. Sua esposa foi brutalmente assassinada por inimigos, mas mesmo sob tortura, ela se recusou a revelar os segredos do marido. Devastado pela dor, Sarungun procurou um xamã, um feiticeiro poderoso. E o xamã o transformou em um enorme crocodilo branco. A partir daquele dia, Sarungun jurou vingança. E assim nasceu Bujang Senang, o espírito de um homem tomado pelo ódio, aprisionado no corpo de uma fera. Por mais de meio século, o monstro aterrorizou vilas inteiras, atacando qualquer um que se aproximasse do rio. Nenhuma lança, nenhuma bala conseguia detê-lo, até que outro xamã revelou um segredo. Somente pregos, não balas, podem atravessar sua pele. Os aldeões seguiram o conselho, dispararam 40 pregos de ferro, e finalmente, Bujang Senang caiu. Seu corpo media 5,5 metros de comprimento, e nas costas havia faixas brancas que brilhavam sob o sol. Alguns dizem que era apenas um crocodilo. Outros acreditam que ainda hoje, o espírito de Sarungun observa as águas de Sarawak esperando por vingança. M6 lugar, esta Lolong, o maior crocodilo em cativeiro já registrado nas Filipinas. Ele media 6,40 metros e pesava mais de 1 tonelada. Por anos, Lolong foi temido. Ele atacou várias pessoas, e pelo menos 2 perderam a vida por causa dele. Em 2011, uma equipe de dezenas de especialistas passou quase 3 semanas tentando capturá-lo. E quando finalmente conseguiram, perceberam que estavam diante de um verdadeiro monstro vivo. Lolong foi levado para um parque ecológico, onde se tornou uma atração mundial. Mas algo mudou com o tempo. Ele parou de se alimentar, ficou cada vez mais quieto, e sua pele começou a perder a cor. Até que um dia, o gigante foi encontrado de barriga para cima, com o corpo inchado e imóvel. Horas depois, veio a confirmação. Lolong estava morto. Alguns dizem que ele sentiu sua própria morte chegando. Hoje, seu corpo foi preservado e pode ser visto, por quem quiser lembrar, do maior predador que já nadou nas águas das Filipinas. Mesmo em silêncio, Lolong ainda impõe respeito.
Em 5º lugar, apresentamos o Tan, o rei dos crocodilos. Nascido na Tailândia, ele vive hoje em um parque exclusivo nos Estados Unidos, projetado especialmente para abrigar gigantes como ele. O Tan pesa cerca de 900 quilos e mede mais de 5,5 metros de comprimento. Seu habitat é digno de um rei, um recinto de 460 metros quadrados, com um tanque que comporta mais de 111 mil litros de água. Mas o que realmente o torna temido é sua força de mordida. Estima-se que o Tan exerça mais de 2 toneladas de pressão por polegada quadrada. Um único movimento de suas mandíbulas seria suficiente para esmagar qualquer coisa. Essa força extraordinária tem uma explicação. O Tan é um híbrido, o resultado raro do cruzamento entre um crocodilo do sal e um crocodilo siamês. Um encontro impossível na natureza, mas que no cativeiro criou uma verdadeira lenda viva. Hoje, com mais de 50 anos, o Tan ainda está forte e saudável. Um rei que continua reinando silenciosamente sobre as águas que o cercam. Em 4º lugar, conheça Gustav, o crocodilo que se tornou uma lenda viva do terror. Ele não é apenas um animal, é um assassino. Estima-se que Gustav tenha matado mais de 300 pessoas. Nas margens do Rio Ruzizi, em Burundi, com cerca de 5,5 metros de comprimento e pesando quase 1 tonelada, ele é considerado o maior predador da África subsaariana. Mas o que o torna realmente assustador não é apenas o tamanho, é a inteligência. Diversas vezes tentaram matá-lo, com armadilhas, com tiros, com iscas vivas. Nada funcionou. Ele nunca caiu em nenhuma armadilha. Seu corpo está coberto de cicatrizes, marcas de balas e lanças. Mas ele sempre sobreviveu. Caçadores dizem que ele aparece, observa as aldeias por horas e desaparece antes que alguém perceba. Por isso, moradores locais o chamam de o espírito do rio. Hoje, ninguém sabe ao certo se Gustav ainda está vivo, mas as águas do Ruzizi continuam perigosas. E muitos acreditam que o monstro ainda está lá, esperando, silenciosamente, por sua próxima vítima. Em 3º lugar, conheça a história de Chris, a mulher que derrotou o maior crocodilo da Austrália. Por décadas, um monstro aterrorizou os rios e os pântanos do norte do país. Caçadores experientes tentaram capturá-lo, mas nenhum voltou com sucesso. Até que um dia, uma mulher decidiu enfrentá-lo. Seu nome era Krystyna Krzyzewski, uma imigrante polonesa de apenas 1,62 m de altura. Delicada, elegante, sempre de batom vermelho e unhas pintadas, mas com uma coragem que poucos homens tinham. Quando o crocodilo de 8,5 metros ameaçou sua filha, Krystyna pegou o rifle e, como um único disparo, atingiu o crânio do animal bem no centro. O monstro caiu. A notícia se espalhou como fogo. Ela, uma mulher comum, havia vencido o maior crocodilo já registrado. A partir daquele dia, Krystyna se tornou uma lenda. Durante 15 anos, trabalhou como caçadora profissional e abateu mais de 10.000 répteis. Mas, mesmo depois de tantos confrontos, nunca deixou de usar o seu batom vermelho. Em 2º lugar, viajamos milhões de anos no passado para conhecer o verdadeiro rei dos crocodilos pré-históricos, Maximasaurus rex. Ele viveu há cerca de 120 milhões de anos e dominava os mares do norte da África. Recentemente, paleontólogos encontraram seus fósseis em pleno deserto da Tunísia. Restos de uma criatura tão grande que desafia tudo o que sabíamos sobre crocodilos. Estima-se que Maximasaurus rex media 10 metros de comprimento e pesava mais de 3 toneladas. Só o crânio tinha 1,5 metros, com mandíbulas capazes de esmagar uma tartaruga marinha em segundos. Seus dentes, longos e cerrados, foram feitos para cortar carne e perfurar carapaças. Era o predador supremo dos oceanos, um verdadeiro monstro do mar. Hoje, só nos restam seus ossos fossilizados,
mas eles contam a história de um tempo em que os crocodilos eram os senhores do planeta. É monolugar, o crocodilo que até os dinossauros temiam, Stomatosaucus. Este gigante viveu há cerca de 95 milhões de anos e reinava nas águas do Antigo Egito. Era tão poderoso que os próprios dinossauros evitavam se aproximar dos rios onde ele vivia. Imagine uma criatura de 9 metros de comprimento, imóvel por horas, esperando pacientemente o momento certo para atacar. O Stomatosaucus abria a boca como uma armadilha, deixando que os peixes e pequenas presas entrassem sozinhos. E então, fechava as mandíbulas com força devastadora. Seu crânio era tão grande que um homem adulto caberia dentro dele. Apesar de parecer um predador feroz, ele era na verdade um filtrador, semelhante a uma baleia moderna, usando sua enorme boca para capturar pequenas criaturas aquáticas. Fascinante, não é? O mais impressionante é que, mesmo depois de milhões de anos, os crocodilos de hoje ainda se parecem muito com ele. Porque quando a natureza cria algo perfeito, não há motivo para mudar.